Olá, começa agora o programa que fala de inovação tecnológica e negócios escaláveis para atender às demandas do dia a dia. Esse é o Projeto Startup. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Quem participa do programa de hoje é a Joseli Pantoja, gestora do projeto de atendimento territorial Startup do Amapá. Ela vai fazer uma análise sobre a Invenis, uma plataforma que ajuda a otimizar o tempo de advogados e escritórios de advocacia ao facilitar a gestão de dados e informações jurídicas. A startup também destaca por adotar um modelo de gestão sem chefe. Ficou curioso? Então dá uma olhada nesse empreendimento. Matheus Bombig, 39 anos e sou empreendedor. Um dos meus sócios, que é o Pedro Vicentini, ele é advogado de um escritório de advocacia. E ele identificou uma dor dele trabalhando no escritório, que era identificar alguns processos no momento em que eles eram distribuídos, no momento que eles saíam nos tribunais de justiça. E para isso, ele fazia manualmente, não só ele, como quase todos os advogados que precisavam fazer esse tipo de trabalho. E no Brasil a gente tem os tribunais muito distribuídos, temos esferas estaduais, federais, trabalhistas, cada estado tem o seu, então é algo bem distribuído e bem difícil de consolidar. E aí nesse momento ele entendeu que às vezes uma ferramenta que conseguisse fazer isso de forma automática e conseguisse consolidar todas as informações seria benéfico não só para ele, para outros advogados também que faziam o mesmo trabalho que ele. E aí, nesse momento, a gente chamou um outro amigo de infância nosso, o Daniel Taparelli, que já tinha um pouco mais de experiência com tecnologia, desenvolvimento de aplicativos, que desenvolveu a primeira versão, o que a gente chama de MVP, da ferramenta que iria fazer esse trabalho de identificar os processos. A gente fez uma primeira versão numa região um pouco mais consolidada. Com essa primeira versão, o Pedro validou, achou muito interessante, fazia muito sentido e estava resolvendo efetivamente a dor dele. E no segundo momento, a gente usou essa ferramenta para levar para outros escritórios, para outros advogados que também faziam uso, para receber a validação deles. E a gente teve uma validação boa, todo mundo achou que fazia sentido a ferramenta. Então, e já nesse momento já inclusive começaram a perguntar como é que fazia para contratar a ferramenta, quanto custava, etc. Então a gente entende que a gente fechou o ciclo. Então a gente tinha uma dor que foi identificada pelo Pedro, a hipótese de solução de fazer a ferramenta, construímos um MVP, levamos para o mercado e o mercado aceitou bem essa ferramenta, inclusive disposto a pagar por ela. Então, a partir daí, a gente entendeu que já poderíamos começar uma empresa. Então, foi nesse momento que a gente abriu o CNPJ, abriu conta em banco e começou a tocar para frente a Invenis. O propósito da Invenis é ajudar a resolver os litígios do Brasil. Então, um país que hoje tem 80 milhões de processos ativos, então tem muito esforço, muito tempo, muito dinheiro gasto em cima desses processos. Então, nosso objetivo é trazer um pouco mais de tecnologia para ajudar a resolver esses litígios de forma mais rápida, mais leve e que sejam menos custosos para todas as partes. Como uma startup, a gente começou com sócios trabalhando. E num segundo momento, como a gente começou a crescer, ter mais clientes, a gente precisou começar a trazer as primeiras pessoas para trabalhar com a gente e formar um time dentro da Invenis. Nesse momento, eu, Matheus, que estou mais à frente de negócios e no dia a dia, passei a ter que ter esse papel de gestor de pessoas. No primeiro momento tinha 1, 2, 3 pessoas, era um pouco mais fácil administrar. Mas depois, conforme foram entrando mais pessoas na empresa, eu, até mesmo por uma incapacidade minha, Matheus, de fazer essa gestão de pessoas, entendi que talvez fosse mais fácil deixar um pouco essa gestão na mão das próprias pessoas. Então, ao invés de ter muito aquele modelo de controlar, fazer microgerenciamento, cobrar, etc., eu achei que fazia mais sentido, dado que eu estou trazendo uma pessoa boa para o negócio na área comercial, então ninguém melhor do que essa pessoa da área comercial para falar para a gente o que a gente deve fazer e não eu, Matheus, falar para a pessoa do comercial como ela deve vender.
Então, usando um pouco dessa ideia, eu deixava um pouco mais flexível, um pouco mais na mão das pessoas identificarem e trazerem as soluções. Foi mais ou menos nessa época que eu passei a ler alguns livros de gestão um pouco diferentes dos tradicionais que a gente tem no mercado, que são sempre os livros que pregam aquela gestão mais centralizada, com uma pirâmide hierárquica, e li um livro em que traziam alguns exemplos e trazia um pouco da metodologia de empresas que adotaram um modelo de gestão mais centralizado. E foi nesse momento que eu entendi que fazia sentido sim passar a oficializar e efetivamente aquilo que a gente já fazia um pouco informalmente de forma mais formal. Então foi no começo de 2021 que a gente efetivamente transformou a nossa gestão de uma gestão tradicional, centralizada, hierárquica, para uma gestão mais descentralizada, onde cada um do time tem mais autonomia de tomada de decisão. O principal objetivo da gente ter adotado para o modelo de gestão descentralizado era justamente para evitar que o próprio modelo centralizado e hierárquico se tornasse um gargalo nas tomadas de decisões. Como a gente entende que a Invenis está inserida num mercado de tecnologia, inovação e que muda muito rapidamente, todo momento tem ferramentas novas, tecnologias novas, o cliente quer coisas diferentes, então a gente entendeu que a gente deveria deixar a gestão um pouco mais centralizada e não deixar ela muito concentrada na mão de poucas pessoas. Então, dentro do time, cada um tem autonomia para tomar decisão dentro das suas áreas de competências e a gente entendeu que isso traria mais agilidade para a empresa. Então, esse foi o primeiro motivo e depois a gente entendeu também que esse modelo que traz um pouco mais de liberdade, traz um pouco mais de propósito, é um pouco diferente do tradicional, onde a pessoa chega, tem o chefe dela que vai passar as instruções do que ela tem que fazer, o que ela tem que entregar, então ela tem pouca margem de criar coisas novas, de usar habilidades dela, criatividade, então ela está meio que restrita a um bater prego e não entra muito nas capacidades a desenvolver daquela pessoa. Já aqui a gente entende que ao ter essas autonomias para tomada de decisão, a gente tem a capacidade também de atrair talentos que não querem simplesmente só executar e entregar algo. Eles querem participar, fazer parte da construção de algo, ter a opção de testar e errar coisas novas e construir algo. Então a gente entende que a nossa gestão descentralizada, além de trazer mais agilidade para a gente na tomada de decisão e desenvolvimento de novos produtos, processos, rituais, também é uma vitrine um pouco diferente para atrair alguns talentos que desejam ou que estejam em outro momento de vida, que se interessam muito mais pelo propósito, pela entrega de algo, do que simplesmente fazer o trabalho e puxar o saco do chefe, ganhar dinheiro e ganhar o bônus no final do dia. Uma curiosidade que surge é, dado que a gestão descentralizada deixa na mão das pessoas do time a tomada de decisão para várias coisas, como que funciona então a promoção, dado que não existe chefe? Então, se não tem um chefe, não tem um subordinado, então quem promove quem? Então, aqui na Invenis a gente chegou no modelo em que, como cada um dentro do time tem autonomia para tomar decisão, essa decisão também é estendida no momento em que essa pessoa vai ser promovida. Então, dentro da Invenis, cada pessoa do time toma a própria decisão de se ela será ou não promovida. Aqui a gente chama de evolução. Então, a gente tem uma escala de evolução com vários níveis e cada pessoa, cada 6 meses, então 2 vezes por ano na Invenis, a gente tem uma dinâmica em que cada pessoa faz um retrospecto dos últimos 6 meses, do que ela entregou, do que ela fez, do que ela aprendeu, dos erros que ela cometeu, o patamar em que a Invenis estava, o patamar que a Invenis está agora, e ela mesma consegue entender se faz sentido ou não ela se autopromover e subir de nível e, consequentemente, acaba aumentando o salário e aumenta o nível hierárquico dela dentro da Invenis aqui em termos de evolução.
Hoje a Invenis é uma plataforma onde existem várias ferramentas lá dentro que o escritório, o departamento jurídico, o nosso cliente consegue habilitar e contratar de forma independente. Então, a primeira ferramenta, que foi a que a gente começou a Invenis, é uma ferramenta que monitora e varre os tribunais de justiça, identificando novos processos que são ajuizados. Então, a partir de um input que o cliente define, se é um CNPJ, se é uma classe de ação, se é o nome da pessoa, da parte, que quer que seja, a gente consegue identificar todos os processos que se encaixam nessas condições de contorno, identifica e manda para ele. Então, dentro desse processo, a gente pode fazer filtros pré-captura, filtro pós-captura, a gente pode identificar um processo, baixar a documentação inicial desse processo, pode entrar dentro desses documentos, identificar termos, frases dentro desses documentos. Então, além de identificar o processo, a gente já manda isso bem mastigadinho, de acordo com o filtro e a classificação que o cliente precisa. Outra ferramenta é a ferramenta de acompanhamento do processo que já existe. Então, a partir do momento que o cliente já sabe que existe aquele processo que acabou de nascer e ele já ficou sabendo, o segundo momento é passar a acompanhar a vida desse processo. Então, a gente tem uma segunda ferramenta que vai diariamente entrar nos tribunais de justiça e identificar se houve alguma movimentação, algum andamento novo naquele processo e vai trazer essa informação também para a pessoa. A gente tem outra ferramenta que baixa todo o histórico processual, face a um CNPJ, face a uma empresa, então a gente consegue puxar a capivara de alguma empresa ou de algum CNPJ, CPF. A gente tem outras ferramentas de baixa de documentos, então a partir de uma lista de processos a gente consegue baixar toda a documentação, todos os documentos e autos daquele processo, consolidar, mandar para o advogado. Isso tudo fica dentro do painel do cliente, onde ele pode entrar, acessar, tem todo o histórico do que já foi para ele, do que está lá. Tem um dashboard, isso fica visivelmente em forma de gráficos, tabela, para ele saber qual estado está tendo mais processos, os processos mais caros são em quais estados, ou que esferas, ou que juiz está atendendo mais. Enfim, tem toda a parte de dashboard, onde ele consegue também fazer toda essa análise um pouco mais fina de todos os processos, acompanhamentos e o que está saindo para ele. A gente entendeu dentro da Invenis que as ferramentas que a gente já tem dentro do nosso portfólio atendem muito bem os nossos clientes. Tanto que hoje a gente tem boa parte do nosso aumento de faturamento vindo dos próprios clientes, que é o que a gente chama de upsell. Então, uma parte sim é clientes novos que conhecem Invenis e passam a ser clientes, e outra fonte de receita é os próprios clientes dentro da plataforma que optam por contratar outras ferramentas. Dado isso, a gente entendeu que faria sentido a gente passar a desenvolver novos produtos que atendessem os clientes que a gente já tem na base. Então, dado que esses clientes já gostam da Invenis, já usam as ferramentas, se a gente oferecer uma nova ferramenta com a mesma qualidade e atendimento que a gente já faz hoje com as ferramentas atuais, a gente vai conseguir também trazer eles para dentro. Então, parte da nossa estratégia de crescimento para os próximos meses e anos é justamente aumentar a nossa gama de produtos e ferramentas para que a gente tanto consiga clientes novos que a gente não conseguia atender com as ferramentas que a gente tinha hoje, mas também que a gente consiga fazer com que os clientes atuais que a gente já tem dentro da plataforma consigam contratar novas ferramentas e habilitar novas ferramentas dentro da nossa plataforma. Acho que o grande desafio hoje dentro da Invenis são dois. Acho que o primeiro é trazer talentos, pessoas do mercado para poder fazer parte do time, dado que a gente tem uma cultura um pouco diferente, está inserido no mercado de transformações muito rápidas, tecnologia. E o segundo é manter as pessoas que estão aqui dentro hoje no time motivadas para poder continuar entregando valor, entregando resultado, construindo novos processos, novos rituais, abrindo novas fronteiras de clientes. Então, no final do dia, os desafios acabam sendo sempre pessoas.
uma bela ferramenta para facilitar a vida dos advogados. A gente faz agora um breve intervalo e daqui a pouco vamos conversar com Joseli Pantoja, gestora do projeto Atendimento Territorial Startup do Amapá. Não saia daí! Estamos de volta com o projeto Startup. É só para relembrar, no bloco anterior nós apresentamos a Invenis, uma ferramenta desenvolvida para atender e facilitar a vida de advogados e escritório de advocacia. Agora nós vamos conversar com Joseli Pantoja, gestora de projeto Atendimento Territorial Startup do Amapá. Joseli, muito obrigado pela participação aqui no programa. Você viu aí uma plataforma muito interessante e o Matheus aproveitou a dica de um amigo sobre a dor enfrentada por um advogado e decidiu empreender para sanar essa carência que havia no mercado. Esse é um exemplo de oportunidade de negócio que a gente não deve deixar passar? Perfeito! Obrigada, André. Que história bacana, né, da Invenis. De fato, né? Quando eu penso numa startup, a primeira coisa é essa ideia, mas acima de tudo, qual é essa dor que se resolve? Qual é esse problema real, né? E é muito importante mergulhar nesses problemas reais, né? Entender esse cenário, né? Buscar pesquisar, se informar se de fato esse problema existe. E a Invenis aí foi assertiva, né, em perceber a dor dos advogados, em conseguir numa única plataforma várias ferramentas que possibilitam aí solucionar, né, os seus gargalos. Então, quando você vai empreender nesse mundo, universo de startup, a primeira coisa é uma ideia. Mas essa ideia, de fato, a pergunta que você tem que se fazer, né, ela soluciona qual problema, qual dor? E aí, se você conseguir responder de forma, né, firme, assertiva, de fato, ela soluciona essa dor, é de fato uma startup promissora, uma empresa inovadora. Então, é muito importante você mergulhar, entender o problema, entender essa dor, para propor uma solução, uma ferramenta efetiva. Com certeza. E que ferramentas a Invenis pode e deve utilizar para aumentar a carteira de clientes? Qual seria a dica em relação a isso? Perfeito. No mercado, existem várias possibilidades de fazer com que eu consiga ampliar a minha carteira de clientes, né? Os eventos de conexão, eles são ferramentas fundamentais para ampliar essa carteira, né? Então, quando eu participo de um evento, seja de uma missão, por exemplo, empresarial, que eu vou para um espaço desse, fazer uma exposição, né, divulgar a minha empresa, divulgar o meu modelo de negócio, eu tenho a possibilidade ali de agregar, né, de atrair novos clientes, né? Quando eu tenho, né, a minha plataforma, eu tenho um canal ali, uma ferramenta que eu consigo capturar os leads, né, que a gente fala que são esses potenciais clientes a virem ser clientes da minha empresa. Então eu tenho os eventos de mercado, as conexões de mercado, como as missões empresariais, feiras empresariais, eventos estratégicos, né? As próprias redes sociais, as mídias sociais, as ferramentas digitais, elas são ferramentas estratégicas para você fazer a captura desses novos clientes, né? Para ampliar a sua carteira de profissionais ali que vão consumir, né? Que serão adeptos da Invenis. Então, tanto eventos de mercado como as ferramentas digitais são ferramentas hoje que possibilitam a amplitude, né, desses meus clientes, de novos clientes para a minha empresa, para a minha startup.
Tá certo, Jocely. E como você vê aí essa estratégia da Invenis de descentralizar a gestão de pessoas, ou seja, dar mais liberdade para os colaboradores tomarem decisões e avaliarem até mesmo a necessidade de contratar mais pessoas? Perfeito. Assim, é tendência de mundo cada vez mais. Esse modelo de negócio de cima para baixo, a tendência é mudar. Obviamente que é olhar para a peculiaridade de cada empresa, para cada modelo de negócio. E esse modelo de negócio, de fato, ele dá essa nova forma de gestão sem chefe, ela dá autonomia para esse colaborador, né? Ela dá autonomia para o poder de decisão, para autonomia, para maior capacidade de diversificar, a capacidade de pensar, te dá mais liberdade na sua criatividade. Obviamente, para a gente isso é muito novo ainda, a gente é acostumado ainda numa gestão de cima para baixo, mas isso é tendência de mundo, eu acredito muito nesse modelo de gestão, é um modelo muito responsável, mas muito livre também, né? Deixa o colaborador mais à vontade para pensar, e de fato também ele passa a ter maior responsabilidade na sua decisão, né? Então a figura do chefe, hoje ele passa a ser discutido se realmente ainda é necessário dentro das organizações. Haja visto que você passa a ter um grupo de pessoas, de colaboradores altamente responsáveis, colaborativos, né? Tem um pensamento crítico, tem o poder ali de decidir, de colaborar, de criar com a organização, sem que necessariamente eu tenha alguém ali para ditar como que deve ser ou não aquela atividade, né? Jocely Pantoja, os serviços oferecidos pela Invenis são por meio de pagamentos mensais, não há contratos de médio e longo prazo, como por exemplo de 6 meses ou 1 ano, e é uma boa estratégia essa? Você acredita que seria uma boa estratégia, Jocely? Acredito que sim. Esse modelo de monetização da Invenis, né, é muito específico, a definição é muito peculiar de cada empresa, de cada startup. Tá? Então, o modelo de validação, o modelo que foi definido, o modelo de monetização deles, né, provavelmente, com toda certeza, isso foi validado, foi testado, é o que atende, né? É o que atende a empresa, é o que atende a Invenis e, consequentemente, é o que há de valor, né? É uma das propostas de valor para o cliente, né? Então, provavelmente, com certeza, esse assinante, esse cliente, né, ele paga esse valor, né, pela proposta de valor que ele recebe da empresa. Então, esse modelo de monetização da Invenis, com certeza, foi um modelo avaliado, testado, né, e o valor adequado, né, a forma adequada de cobrar, de receber, validado, obviamente, junto aos seus clientes, né? E quando esse cliente paga, né, paga essa mensalidade, paga essa assinatura, ele não está pagando ali só o valor monetário, ele tá pagando um valor, né? Ele está, de fato, pagando uma proposta, né, um entregável, um valor muito grande para ele. Então, com certeza, é uma ótima forma de monetizar, é uma ótima forma bem definida aí que a Invenis escolheu de monetizar a sua empresa. Tá certo. E, por exemplo, a pessoa que começou ali como startup, ampliar os serviços oferecidos, como faz a Invenis? É sempre uma boa iniciativa para manter o negócio vivo? Perfeito, excelente, né? A startup, ela passa por uma jornada, né? Desde a sua fase inicial. Então, ela vem para a etapa de ideação, ela vai para a etapa de validação, depois para a etapa de operação e escala. E o que é peculiar? O que é o passo-chave de uma startup? É a validação constante. Então, ela faz esse processo constante de ir no mercado, de testar novos serviços, de testar novos produtos, de testar uma nova ferramenta e voltar. Então, é um ciclo constante. Então, toda startup, né, toda empresa inovadora, isso tem que ficar como... Isso é excelente para as empresas, né? Por isso que elas são tão inovadoras, porque elas se permitem, né? E é possível isso.
Então, ao lançamento de um novo produto, de um novo serviço, de uma nova ferramenta, é necessário essa validação constante. Então, você vai ao mercado, você testa, você reajusta, você lança novamente esse produto ou esse serviço. Então, isso é fundamental, né, para a permanência, né, para a sobrevivência, para a sustentabilidade daquele modelo de negócio. Então, é necessário, é fundamental sempre a validação de um novo produto, de um novo serviço, validar e testar no mercado. Jocely, eu agradeço sua participação aqui no programa. Portanto, Jocely Pantoja, gestora de projeto Atendimento Territorial Startup do Amapá, muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Obrigada pela oportunidade. Sucesso aí, Vinícius. E para você que nos acompanhou até agora, muito obrigado. Hoje você conheceu um pouco mais sobre a plataforma Invenis, inovação tecnológica em negócios escaláveis para atender às demandas do dia a dia. E aqui você já sabe, canal Empreender. Assistir já é um bom negócio.